Pois bem, irmãos, vamos abrir a Bíblia, 1 aos Coríntios 10, 31, e nós vamos ler esse versículo, que é já um pontapé inicial, como nós dizemos. Não sei como o colombiano diz, pontapé inicial, mas então, nós estamos a falar que a nossa fé reformada, presbiteriana, né, nós seguimos a Confissão de Fé de Westminster, que foi uma confissão que foi feita por volta de 1646, durou um bom tempo, né, na época em que os presbiterianos ou o movimento puritano estava a assumir a liderança política da Inglaterra, e lá por esses idos, 1646, 40, por aí, nós, então, de lá saiu, foi feito tanto a Confissão de Fé, como também os catecismos. Nós, como reformados, usamos os catecismos, né? Muita gente que, quando ouve a gente dizer catecismo, acaba pensando que somos católicos, né? Mas, na verdade, nós seguimos o catecismo. O catecismo é um símbolo de fé, na verdade, porque ele aglutina as principais doutrinas nas quais nós cremos. Então, temos o catecismo menor, que é o breve catecismo, e temos o catecismo maior, não é? O breve catecismo, o catecismo menor, é justamente a palavra, quero até lembrar que catecismo não é uma palavra católica, catecismo é uma palavra grega que significa, vem de catecúmenos, né? Hoje nós estamos falando coisa complicada, mas o catecúmeno era o novato na fé, né? Então, quando os novos cristãos atendiam à fé, então eles faziam o catecismo, eram catecúmenos, vem da palavra catequel, que quer dizer ensino, doutrina. Então, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, não é, cuida da doutrina, ele está falando, cuida do catecismo, cuida do ensino, não é? Então, de lá para cá, naturalmente, a palavra teve uma série de significados, né? Mas basicamente é isso mesmo. Como é que se dá esse catecismo? Esse catecismo ele é sistemático. Ele vai trabalhar as doutrinas principais da nossa fé e através de um sistema muito antigo, que é de perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas. Então, a pergunta número um, eu não sei se alguém se lembra aí dos nossos irmãos mais experientes, mais antigos, né? Qual é a pergunta número um do nosso breve catecismo? É muito fácil. Só Luiz que não pode falar, que ele ainda não, Luiz Fernando não sabe. Mas ele foi atender uma ligação do Natan. ah, Se eu não me engano, pastor, mas eu posso estar enganada, né? Porque a cabeça nós é qual o fim principal do homem? muito bem. Eu queria ter uma filha assim, viu, gente? Queria ter uma filha assim. A Vânia também, viu? A Vânia também. Não estou desmerecendo, não. Mas então, a pergunta do breve catecismo é: qual é o fim principal do homem? Ou, em outras palavras, qual é o objetivo último de nós estarmos aqui, né? Do ser humano? Qual é o fim? Qual é o objetivo? Qual é o sentido da vida, né?
E é esse o ponto inicial da nossa vida. Tanto que nós acabamos por nos perguntar quantas vezes, não sei se a Vânia já chegou a se perguntar, e eu quantas vezes fiz essa pergunta, não é? Qual é o sentido, a razão de eu estar aqui? Não é? Então, esse é um ponto fundamental na vida de qualquer ser humano. E eu acredito que quando nós vamos estudar, eu acho que o interessante é quando nós começamos por aí, né? Porque quando nós temos alguém entrando... Pastor, sim, eu convidei a Manuela. A Manuela. Manuela e Antônio, eles estão em Cabo Verde, pastor. Ah, que bom! Os nossos irmãos de Cabo Verde. Manuela, mas esse é o Manuel, então. É. É Manuela e Manuel? E Antônio. Ah, Antônio. Muito bem. Antônio, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma grande satisfação poder ter aí um número enorme de culturas nessa noite, né? Nós temos brasileiros, temos portugueses, temos colombianos, temos cabo-verdianos e seja bem-vindo, viu? Tá calor ou tá frio aí, Antônio? Aqui é calor todo ano. Todo ano. Então, é mais ou menos parecido com a nossa região lá do Brasil, quando nós deixamos o Nordeste brasileiro, né? Muito bem. Olha, sejam bem-vindos, o Antônio e a Manuela. Nós estamos começando a estudar alguns pontos fundamentais da fé cristã reformada, não é? Da fé cristã bíblica, que, como eu estava a dizer, apenas revisando alguma coisinha, que, como somos herdeiros aí do movimento cristão reformado a partir do Reino Unido, especialmente da Escócia, com John Knox, que foi o primeiro a estabelecer o presbiterianismo, depois, naturalmente, esse presbiterianismo se espalhou pelo mundo, mas a nossa fé ela está fundamentada basicamente em 3 símbolos de fé. Em termos daqui, quando nós falamos de símbolos de fé, nós estamos a falar daquilo que, como nós organizamos o entendimento racional da nossa fé. E vai nos ajudar a compreender as doutrinas da palavra de Deus, né? E um dos símbolos de fé é o Catecismo Menor de Westminster, que é justamente uma cartilha. A palavra catecismo ela não tem nenhuma conotação católica, porque naquela época, pelos idos de 1600, quando houve essa compilação, essa junção das doutrinas reformadas, a palavra catecismo era uma palavra muito comum, né? Porque a palavra catecismo nada mais é do que a palavra doutrina. Então, quando nós estamos a estudar doutrina da palavra de Deus, nós estamos a estudar o catecismo. Posteriormente, então, essa palavra foi quase que cunhada aí só para a Igreja Católica, né? Sim, nós vamos ter uma pequena dificuldade agora, mas porque nós estamos no Zoom e daqui 10 minutos o Zoom vai cair. Então, nós vamos religar e eu peço que vocês entrem, tá bom? É apenas uma questão técnica, mas não é nada problemático, né? Creio eu. Tudo bem?
Então, vamos lá. Começamos, então, a falar sobre o breve catecismo. A pergunta que foi lançada, a primeira pergunta, foi qual é o fim principal do homem e qual é o fim principal do homem, qual é vamos dizer assim, qual é o objetivo último, né, do homem. E essa é a pergunta fundamental para qualquer ser humano. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Para onde vou? Quais são, o que pode acontecer comigo depois da minha morte? Qual é o propósito da minha vida? Então, o catecismo ele responde claramente e claramente ele responde pautado em alguns textos bíblicos. Por isso que eu pedi aos irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E eu vou pedir que quem achou esse texto possa nos ajudar a abrir o seu microfone e ler para nós 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Qualquer um pode fazer isso, pode ficar muito à vontade. O que nos diz? Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar a glória a Deus. Muito bem. Leia novamente, Vânia, por favor. Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar a glória a Deus. Muito bem. Alguém ia falar aí, eu passei por cima. Não? Não? Então, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então, qual é o fim principal do homem? O nosso catecismo responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o fim último, ou a razão de ser, o sentido da vida do ser humano, é, pelo menos basicamente, duas coisas aqui: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, essa palavra gozar aí tem um sentido de ter prazer em Deus para todo sempre, né? Se você for a Salmo 73, então vamos ao Salmo 73. O Salmo 73 nos diz, o que nos diz o Salmo 73, versos 24 a 26. O que nos diz aí? Vale a pena, alguém pode ler para nós? Versos que, pastor? Sim. Capítulo 73, Salmo 24 a 26. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Percebem como o salmista ele dá uma ênfase muito grande nessa essência da relação de Deus com ele mesmo. Quer dizer, ele está a dizer que não existe no céu, não existe na terra ninguém a não ser o próprio Deus que o satisfaz, e o deseje, né? A questão do desejo. Então, essa relação com Deus, nós não sabemos como ela acontece na sua plenitude. Percebem? Porque nós fomos criados, e é por isso que agora
essa pergunta número 1, ela nos traz uma série de doutrinas que aparecem aí quando nós estamos a falar sobre o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, fazer tudo para a glória de Deus, mas não apenas para a glória de Deus, mas ter prazer, quer dizer, satisfação, né? Quando você tem em Deus a satisfação da sua vida. Então, nascem aí algumas doutrinas fundamentais para nós estudarmos. E essa frase é riquíssima nesse sentido. Por exemplo, vamos ver se nós sabemos quais seriam as doutrinas que nascem dessa pergunta número 1. Será que nós poderíamos ouvir de vocês quais são algumas doutrinas, não é? Que nascem desse, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que vocês acham? Quais seriam essas algumas doutrinas que saem dessas perguntas número 1 aí? Percebem o que eu estou a perguntar? Podem. Eu não vou perceber, pastor, o que é que você está a querer qual é a pergunta referente mesmo? Não estou. Peço desculpa. Por exemplo, quando nós ouvimos assim, qual o fim principal do homem? E aí a resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quando nós pensamos nessa frase, alguns ensinos a respeito desse assunto saem naturalmente. Eles aparecem. Por exemplo, como é que nós entendemos essa questão de glorificar a Deus e gozar em Deus, ter o prazer em Deus para sempre? Então, quais seriam alguns pontos que nos chamam a atenção aí, por exemplo? Eu acho que a primeira que a gente pode elencar, já falando de como isso surge, né, emerge da própria reforma protestante, é o próprio um dos 5 pontos, né, dos 5 solas, né? Solo deu glória, somente a glória de Deus. Mas eu penso também em santidade. Eu penso na doutrina da santificação, não é? Então eu acho que um primeiro ponto aí, surge a primeira doutrina, a glória a Deus, não é? Temos mais alguém que lembra de algum outro ponto? Surge a glória, viver para a glória de Deus, glória a Deus, só a glória a Deus. Tem mais alguém? Aí vai também a graça, pastor? A graça, muito bem, em poucas palavras, resuma. O que é a graça? É graça. É a graça, ok. É a graça, sim, pode ser a graça, claro que é a graça, em tudo é a graça. Ela faz parte desse processo e é interessante, surge a graça aí também. O que mais? Quem mais pode lembrar? Pode ser um de cada vez, sem medo. Aqui nós podemos chutar, como nós dizemos lá no Brasil, dê um chute inicial aí. Seja feito tudo de acordo com a vontade de Deus, ou seja feito tudo de acordo com a sua vontade para a sua glória por meio da sua graça. Fundamentalmente, dentre todas essas doutrinas que vocês acabaram por dizer, elas são como que subsequentes a uma doutrina fundamental, que é a doutrina da criação. Então, às vezes nós esquecemos ou não damos tanta ênfase na doutrina da criação. E é nela que nós vamos começar a trabalhar um bocadinho, porque é nela que reside
todas as outras doutrinas a partir dessa visão mais do homem, em termos de quê? Do ser humano, desse ser humano viver para Deus, para a glória de Deus e para ter prazer em Deus. Então, vamos começar a falar sobre a doutrina da criação. Ora, é de fato, como eu estava a dizer, geralmente, quando nós falamos sobre criação, nós achamos que essa coisa da criação, ela existe para contarmos para as crianças que Deus criou o homem, criou a mulher, criou as coisas, né? Então, eu me lembro ainda, quando eu era da Cordeirinhos de Cristo, da classe Cordeirinhos de Cristo, e que o Luiz Fernando dava aula para mim, ele contava a história, a classe Cordeirinhos de Cristo, né? Aprendia, não sei se é da época do Luiz, né? Lá atrás, mas eu me lembro muito bem que as professoras ensinavam as crianças a respeito da doutrina da criação, como o pai e a mãe, os pais hoje, crentes, também ensinam. Mas nós demos a essa doutrina uma ênfase muito, ou acabamos por desvalorizar essa doutrina, achando que ela só serviria para as crianças, né? Quando, na verdade, toda a nossa existência, ela se volta para a criação e, no final das contas, ela culmina também na própria criação renovada. Então, quando eu digo criação renovada, eu estou a dizer que o propósito de Deus na sua soberania é que nós venhamos a vivenciar a mesma e talvez não, com certeza, uma categoria ainda maior que Adão vivenciou quando foi criado. Então, quando nós falamos assim, que Deus nos criou, e Ele nos criou conforme ou de acordo com a sua imagem e semelhança. Né? Imagem e semelhança. Então, há uma criação. Essa criação, ela não é uma criação também apenas do ser humano, porque Deus criou todas as coisas. Não é? Nossa primeira frase da grande confissão de fé nicena, a confissão de Nicéia. A confissão de Nicéia foi escrita no ano 325. O ano 325. Então, nós temos, juntamente, ou um pouco depois, ou melhor, um pouco antes, a confissão, a grande confissão dos apóstolos, né, que geralmente nós usamos na igreja quando nós estamos na ceia do Senhor, né? Nós dizemos assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Nós também temos, vamos chamar assim, a primeira grande confissão, que é a confissão de Nicéia, que surge em 325, ano da nossa era, do tempo da nossa era, e na primeira frase diz assim: creio em Deus Pai, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Então, esse credo apostólico, essa confissão apostólica, ela vai trazer mais detalhes do que o credo dos apóstolos na sua primitividade, né? Quando foi escrito lá atrás, juntamente com Didaquê e aqueles outros escritos. Então,
essa confissão de Nicéia diz assim: creio em Deus Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, essa noção que nós temos, ou que se teve por muitos anos e muitos séculos, de que Deus era o centro do universo. Hoje nós não temos, na concepção secular, que Deus é o centro do universo. Hoje o homem é o centro do universo, filosoficamente falando, ideologicamente falando. Então, o homem hoje é o centro do universo, quer dizer, tudo está ao redor do homem. Mas, vamos dizer assim, até a época medieval, antes da época moderna, o Deus era o centro de todas as coisas, a teologia, o estudo de Deus era a grande principal ciência, vamos chamar assim, que de onde descendia todos os outros estudos. Então, vamos dizer que lá na Confissão de Nicéia, nós temos essa grande declaração. Deus criou todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Olha, é isso que nos diz Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 nos diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ora, terra e céu. Céus e terra, quer dizer, as coisas visíveis, elas são simbolizadas pela terra, e as coisas invisíveis pelas coisas que são do céu. Então, Deus cria um universo que não é apenas físico, ele não é apenas visível, ele é invisível. E ele cria um sistema físico, e cria um sistema invisível, quer dizer, um sistema celestial e um sistema terreno, um sistema visível e um sistema invisível. Percebem isso? Então, quando nós estamos a falar sobre criação, nós devemos compreender que Deus, na eternidade, porque a palavra no princípio ali, se você for verificar aí, a palavra no princípio, ela, nos originais bíblicos, a ênfase não é no princípio, mas é a princípio. Então, a princípio, isso chamando a nossa atenção, a atenção do leitor, para uma perspectiva atemporal. Atemporal. O que eu digo atemporal ou supratemporal? E quando Deus cria todas as coisas, ele cria, é claro, num determinado espaço de tempo, mas não conseguimos detectar quando foi isso. Isso significa que Deus é maior do que o nosso tempo cronológico, e que Deus ele está acima deste nosso tempo. E também significa que ele é eterno, quer dizer, há uma perspectiva cronológica, que é da Terra, e uma perspectiva fora do nosso tempo cronológico, que tem a ver com as coisas invisíveis. Em segundo ponto, é que essas coisas invisíveis, elas englobam as coisas visíveis. Quando Deus criou os céus e a terra, quer dizer, o que nos diz o versículo 2? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e havia na terra, fisicamente falando ali, um desgoverno, ou algo devastado, algo caótico, e que posteriormente, então, Deus vai reordenando. Então, se você for ver no versículo 3, o Senhor Deus diz o quê?
o que nos diz o versículo 3? Abre o que nos diz? Quem pode ajudar? 1:3, Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Haja luz, é justo, haja luz. Então, o que nós percebemos é que nesse processo criacional, quer dizer, quando Deus cria céus e terra, coisas visíveis e invisíveis, ele agora vai ordenar a sua criação. Então, primeira coisa, primeira existência física, a luz. Percebe que Deus não precisa da luz para ser Deus. Não é? Deus não precisa da luz para ser Deus. A luz, ela é uma expressão da existência de Deus, mas não significa que Deus precisava da luz para existir. Ele já existia sem que a luz existisse. Percebem isso? Então, isso é interessante. Quer dizer, no processo todo da sua reordenação, eu estou a falar, e se você tiver alguma pergunta, não tem problema, pode falar, perguntar, e nós vamos naquilo que a gente sabe, o que sabe, a gente vai pesquisar também se não souber. Né? Tá bem? Então, até aí tudo bem? Estão inteiros aí? Amém ou não amém? Amém. Amém. O Antônio já disse amém. Ainda bem que o Antônio disse, viu? Mas o que ocorre? Ocorre que, então, o Senhor, nesse processo criacional, ele vai ordenando, não é? Haja luz, e houve luz, e depois, então, há mais um período, ou há um período de criação, e no final desse período existe uma frase que se repete e que diz assim: e viu Deus que isto era bom. Percebe isso? Quantas vezes aparece aí, viu Deus que isso era bom? Pelo menos, você vai ter aí umas 5 ou 6 vezes que essa frase, ela se repete. Depois de cada etapa de criação, da criação, ela vai se repetir. Então, viu Deus que isso era bom. Deus criou os luminares, viu Deus que isso era bom. Deus criou as plantas, as aves, os répteis, e viu Deus que isso era bom. Ora, a palavra aí, e isso é importante que nós tratemos desse ponto, é que a palavra bom aí não significa apenas bom no sentido de que é parte da bondade de Deus, ou porque é belo, porque esteticamente, não é? Que chama atenção e que faz bem ao coração do ser humano. Não, apenas não. A palavra bom aí, ela tem uma conotação de prazer. Então, quando Deus cria todas as coisas, cria este universo, ele vê que é bom, quer dizer, ele tem satisfação, ele tem prazer naquilo que faz. E essa questão de ter prazer, isso gera relacionamento. Significa que Deus não está longe. Deus não é um ser impessoal que cria e depois, então, como há uma filosofia que nos fala que Deus fez com o mundo, com o universo, aquilo que um relojoeiro faz com o relógio quando ele termina de fabricá-lo, né? Ele dá
não sei como é que se diz em espanhol, ou lá em Cabo Verde, né? Mas diz que ele dá a corda naquele relógio e coloca para trabalhar e depois se ausenta, né? Deus não fez isso. Deus não fez isso. Ele teve prazer naquilo que criou e se relacionou com aquilo que criou. E isso é muito importante, porque quando nós estamos falando de o fim principal do homem é gozar a Deus para sempre, então ele está a falar que o objetivo é que nós mantenhamos um relacionamento profundo com Deus. E Deus não é o Deus impessoal, mas Deus é o Deus pessoal, que se relaciona com a sua criação, que se insere nela, mesmo não sendo parte da própria criação. Não é? E, por último, naturalmente, a coroa da criação, Deus vai criar o ser humano. Correto? Mas veja que há um detalhe muito interessante. Quando nós vamos a Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, e 28 também, mas basta-nos o 27. Capítulo 1, versículo 27, o texto aí nos diz assim: Deus criou o ser humano, na minha versão diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Então, notem aí que na nossa versão mais portuguesa, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer, quando Deus cria o ser humano, veja que ele cria o ser humano macho e fêmea, significando que macho e fêmea, eles são imagem de Deus. Os dois juntos formam um ícone de Deus. Note que a palavra, por exemplo, se você for lá no original grego, que é a Septuaginta vai traduzir a palavra imagem por ícone. Não é? O que é um ícone? Ícone é um espelho, é uma representação, uma imagem. Então, quando ali nós temos, e Deus criou o homem e a mulher, quer dizer, macho e fêmea, são dois héteros, homem e mulher. Então, estes dois, eles formam a imagem de Deus. Bem interessante esse aspecto. Então, por quê? Por que isso é interessante? Porque um dado fundamental que nos passa, às vezes, desapercebido, é que, é claro que a Bíblia não deve ser analisada por um capítulo só, mas por toda a Escritura. Quando você vai interpretar a Escritura, você tem que ter a Bíblia de maneira homogênea. Então, quando nós estudamos a doutrina da criação, o que está envolvida na criação? A própria Trindade. A Trindade Santíssima. O nosso monoteísmo não é um monoteísmo puro. Percebem como eu digo? Não é um monoteísmo puro. O que é o monoteísmo? O monoteísmo é a crença dos judeus. O judeu, ele acredita em Deus e Javé, ou Jeová, né, sendo um Deus invisível. Mas nós não somos assim. Nós não cremos como os judeus creem. Correto?
Nós cremos em um só Deus, mas que ele subsiste em 3 personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 estão presentes na criação. Como esses 3 estão presentes em qualquer outra ação de Deus nesse mundo. Então, quando nós estamos a falar sobre isso, estamos a dizer uma coisa. Vamos pensar agora como é que o ser humano foi criado. Quais são as características desse ser humano? Porque se Deus o criou segundo a sua imagem, e naturalmente nós temos um outro dado aqui, que é a semelhança, né? Mas agora vamos esquecer um pouquinho a semelhança. Vamos falar só da imagem de Deus. Deus criou essa imagem, Deus criou o homem e a mulher como imagem de Deus. Como foi que Deus criou este ser humano? Ele criou o ser humano, um ser racional. Percebem isso? Deus criou o ser humano um ser racional, quer dizer, um ser que pode pensar. Segundo, ele criou um ser livre, correto? Deus criou o homem e a mulher um ser livre. Ele pode arbitrar. Ele pode dizer, eu quero isso, eu não quero isso. Eu quero aquilo, não quero aquilo. Percebem isso? Ele pode escolher. Ele tem livre vontade. Se há um tempo onde o livre-arbítrio existia, era ali, naquela época, quando os nossos primeiros pais foram criados. Certo? E também muita graça para poder tratar sobre esses temas que são temas que envolvem a divindade, né? E quando nós vamos trabalhar sobre este assunto, por isso que a Bíblia se torna de grande importância para nós, porque a Bíblia nós entendemos que Deus deixou-nos para que possamos crer nela, né? Se você vale a pena depois, se você não tem o Breve Catecismo em e-book ou PDF, eu posso enviar para vocês. Não é problema para nós, eu posso enviar. E por isso, a segunda pergunta que nós temos no Breve Catecismo, que nós vamos depois passar à frente, tem a ver justamente com isso. O que Deus nos deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo. E Deus nos deixou a Sagrada Escritura para podermos interpretar corretamente, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que é suficiente para nós. É claro que a divindade, Deus é um ser infinitamente soberano, né? Mas ele nos concedeu algo mais restrito, se revelou nas Escrituras, de modo que nós agora podemos, pelas Escrituras, conhecer uma parte, um bocadinho de Deus, né? Por isso que o Senhor, quando revelou-nos através de Jesus Cristo, o texto bíblico de Colossenses diz que o mistério que estava oculto das gerações se tornou visível, né? Nós conhecemos agora em carne e osso através do Filho de Deus, quer dizer, quando olhamos para Deus, vemos a Jesus, né? E o nosso assunto aqui, em primeiro lugar, não é o homem, não é os meus problemas. É claro que o Senhor nos incentiva a orar pelos nossos problemas e tudo, mas o ponto fundamental é conhecermos a Deus.
Deus é o centro, Deus é a razão da nossa existência. Então, nós precisamos urgentemente conhecê-lo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o nosso assunto vai ser sempre esse, não é? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5, ele dizia: e eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E então eu fico a pensar, quando Paulo se reunia com os coríntios semanalmente, ele dizia assim: olha, eu vim aqui para tratar sobre Jesus Cristo e esse crucificado. No outro domingo ele se reunia e dizia: olha, eu vim aqui para tratar sobre Jesus Cristo e esse crucificado. Eu acho que se Paulo tivesse aqui para tratar conosco sobre Jesus Cristo e esse crucificado toda semana, nós iríamos colocar ele para fora da igreja, porque ele só tinha um assunto. Ele só tinha um assunto. O assunto dele era Jesus Cristo e esse crucificado. Só que nós somos modernistas e só que aí queremos muita coisa fora, né? Queremos novidades, né? A igreja hoje está cheia de novidades. Não é esse o nosso assunto. O nosso assunto é Deus, a Trindade Santíssima, né? Mas pense uma coisa, e para a quarta-feira que vem nós vamos comentar alguma coisa. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, o Espírito Santo habitava neles. Ora, se habitava, então... Só temos 1 minuto, viu, pastor? Certo. Então, meus irmãos... O pastor vai deixar a gente com essa pergunta aí no ar, pastor? É verdade. Vou deixar para quarta-feira. Tá bom? Tá forte. Então...